Olá, Duda. Bom dia a todos. Deixa eu ver se está no chat aqui. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Daniel. Olá, Isadora. Oi, professora. Bom tê-los de volta. Tudo bem aí com vocês? Então, vamos começar a nossa aula. Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professora. Tudo Você bem? tem resposta lá no teu WhatsApp? Mandei 2 minutos atrás, professora. Ah, então tá. Eu não pude ver ainda, mas eu respondi para você, Não, né? eu sabia. Não tem nem tempo mesmo. Uhum. Pessoal, ó, a nota que saiu de língua portuguesa não tem literatura junto, tá? Literatura vai entrar hoje, à noite, provavelmente, amanhã cedo. Vocês vão ver, porque eu vou mandar hoje, tá? Não mandei as notinhas de vocês aí. Então, tá lá gramática e produção de texto. Literatura não, tá? Então, já quem tá com uma nota média, boa aí, já sabe que é mais, vai ser maior a nota, tá? E quem ainda não está com média, calma lá que falta a minha nota ainda, tá? Se me mandou os trabalhos, mesmo que não sejam todos, mas me mandou trabalho no primeiro bimestre, que ainda a gente teve aula gravada, videoaula, né? Então ainda vai, mesmo assim, vai ter bastante nota ali, tá? Então aguardem que eu vou mandar hoje as notas. Quem não me mandou trabalho do segundo bimestre vai me mandando, que eu vou mandar a nota de segundo também, tá bom? Hoje eu vou mandar o primeiro. Quero ver se até segunda-feira eu mando do segundo, tá? Então, vou mandando aí, eu estou aceitando os trabalhos, eu aceitei com atraso, tá? Vou dar a mesma nota para que vocês se organizem. A gente consegue entender até que ponto vocês estão ocupados e também a diferença que é você estar ocupado e não estar indo à escola. Você vai à escola e vê todo mundo, comenta, parece que dá um gás, né? E a gente, em aula online, fica meio apático mesmo. Eu já visto vocês. Na sala de aula são super participativos. Eu sempre falo que é a turma que participa da aula mesmo, que comenta, e aqui eu vejo vocês calados. Tá? Uns porque levantam ou nem levantam, estão meio que dormindo mesmo, outros porque estão ocupados e na casa da gente a gente se distrai às vezes com alguma outra coisa, isso é natural, né? Então é complicado mesmo para a gente fazer essa nota toda. Então por isso eu abro um espaço, um tempo para que vocês me mandem, tá bom? Bom dia, Maria Fernanda, sua linda. Bom, hoje nós vamos iniciar o parnasianismo. Só lembrando, vão lendo lá o livrinho que vocês têm que ler. Eu já deixei lá no site, né, que é o Ateneu, né? Vão lendo para a gente poder, semana que vem, começar a falar nele, daí marcar trabalho, tá? Vão lendo, não é um livro extenso, é um livro que vocês podem ler em pouco tempo, tá? E essa coisa de livro extenso, segundo ano, já está na hora de parar com isso. Tem que ler, é um livro, acabou. Às vezes um livro curto é mais difícil de ler do que um livro de 300 páginas, depende da história, né? Então, quando você já vai ler preparado, como você já, alguns já leram no ano passado, e como para fazer trabalho, né? E outros, já todo mundo ouviu o trabalho, e outros vão ler já sabendo, pelo que eu falei, que o livro trata de um colégio interno, que o menino foi levado, para onde o menino foi levado, e a vida que ele teve lá, e as coisas que aconteciam dentro daquele colégio, que o marcaram negativamente, tá?
e como que é o desfecho dessa história e tal, tudo isso a gente já fez um comentário. Então, quero que vocês, e também já comentei que tem muito a ver com a vida do próprio autor, não significa que são memórias, mas muito inspirado, talvez, na obra. E, às vezes, algumas coisas até sejam das memórias dele mesmo, ou tudo, sabe-se lá. Né? O autor morreu tão jovem, por suicídio. Então, são coisas que todas que levam vocês a refletir. Então, leiam, prestem atenção, o que o livro que vocês estão lendo traz sobre o autor, e vamos ver. Semana que vem a gente começar a comentar um pouquinho e fazendo o parnasianismo à parte, tá? A gente vai falar do parnasianismo, vai falar do simbolismo e a gente vai entrar no pré-modernismo, se Deus quiser, já em sala de aula, porque eu quero que tudo aconteça para melhorar esse Paraná aqui, vamos ver. Aí a gente entra em pré-modernismo para vocês chegarem no ano que vem lá, mesmo que o professor vá recordar com vocês, você já tem uma noção do que é o pré-modernismo, tá? O modernismo é conteúdo mesmo de terceiro ano, tá? E nós já estamos, olha, em agosto, em meado de agosto de 2020, que esse ano acabe logo, pelo amor de Deus, né? Mas nós vamos ter aí muita coisa boa ainda para ver, para o ano que vem vocês estarem no último, né? E poder prestar atenção, entender, relacionar com o que já foi visto. Por isso que eu sempre marco muito nas minhas matérias. Nos dias que eu dou aula, eu falo bastante sobre aquilo e rebato, e volto a afirmar, porque é para ficar mesmo na cabeça de vocês. É proposital, tá? Então, às vezes é repetitivo, mas é proposital, não é à toa. Vamos aí, então, falar um pouquinho. Eu vou falar do parnasianismo, mas, por enquanto, não precisa vocês pegar a apostila. Eu gostaria que vocês pegassem o caderno. Se quiser abrir a apostila para anotar alguma coisinha lá mesmo, eu estou com a apostila com o livrinho do primeiro. Então, a gente vai ver o parnasianismo já no módulo 4, tá? O parnasianismo já no módulo 4. Ele começa ali, depois a gente tem o simbolismo, tá? Mas então o parnasianismo nós vamos começar hoje, mas nós vamos estar voltando sempre aí no realismo naturalismo. Por quê? Aconteceu no mesmo período. Tá? Como o realismo naturalismo não teve poesia específica naquele tema, né, crítico, naquele momento não se falava, se fazia uma crítica social, tanto num livro que vocês leram quanto no outro, vocês perceberam essa crítica social, né? E a visão de cada autor, um retratando a sociedade um tanto burguesa, o outro retratando a classe mais menos favorecida, mais pobre, né? Bem pobre. Então, a gente estava vendo ali uma diferença, uma crítica social maior. O parnasianismo é a poesia que ocorreu no período do realismo naturalismo, porém, ela ocorreu de forma diferente, não tinha a ver com a prosa. A poesia, ela era totalmente diferente daquilo tudo. Por quê? Porque o parnasianismo, ele vai pensar mais na forma, na riqueza de palavras, na escolha. Então, o poeta parnasiano é aquele que, para dizer alguma coisa, ele precisa buscar palavras refinadas, rimas ricas, tá? E, além disso, tem muita metalinguagem. Ele fala da poesia fazendo a poesia. Por exemplo, eu gostaria de ser como Ourives, né? Como diz Olavo Bilac, que faz a forma correta do ouro, que trabalha o ouro para fazer a joia, assim como Ourives eu queria fazer a poesia, né? Mais ou menos isso, eu estou parafraseando ele. Realmente é mais ou menos isso que ele diz. Porque é isso a poesia parnasiana, ela é a riqueza de palavras, é a riqueza do texto, tá? Preza-se a forma mais que o conteúdo. A poesia parnasiana é isso. A forma tem mais valor. Ok? Até aí, alguém quer comentar alguma coisa? Sim ou não?
Fala Nada. alguma coisa, gente. Fala, Luquinhas. Nada, tranquilo. Tranquilo? Então tá. Sarinha chegou. Localizem-se então, todos vocês. Eu estou no módulo 4, página 3. Mas eu vou acrescentar algumas coisas, porque eu tenho um conteúdo a passar que aí na apostila de vocês vem bem mais resumidinho. E tá. Então, a gente vai trabalhar o parnasianismo. Eu vou falar dele um pouquinho, se vocês quiserem anotar no caderninho alguma coisa que vocês acharem necessária, ou que eu digo, ó, isso é importante, tá? Ou anotar no cantinho da apostila de vocês mesmo, a lápis, como vocês se organizarem melhor e como vocês forem entender e poder participar melhor, tá? A forma que for melhor para vocês é a que me serve, desde que vocês aprendam, tá? Ó, eu quero participação. Por quê? Na sala de aula vocês são aquela turma, vocês formam aquela turma linda que eu adoro. Então, vamos lá. Abram aí se vocês acham que dá muito sono, bota a carinha aí. Ah, não, tô arrumado para pôr minha carinha ali, então... Mas falem, porque eu fico parecendo uma bocó falando sozinha. Eu quero a participação de vocês, como sempre tive, tá? Então, olha só. O parnasianismo tem origem, como tudo, na França. A França, o berço, então, das artes. Sempre tenham isso com vocês, tá? A França sempre foi o berço das artes. Primeiro acontecia na França e se espalhava para outros países europeus, né? E depois chegava ao Brasil. Bom, até porque tinha um oceano entre os continentes, né? E tem um oceano entre os continentes e não havia meios de comunicação, né, rápido. Então tinha que, sim, as coisas iam no boca a boca mesmo. Os artistas que estavam na França voltavam para o Brasil, traziam as ideias, se espalhava pela Europa porque os países são mais próximos, mas é porque um ia para um país, ia para o outro, ou saía o jornal e mostrava isso, como folhetim. Então, não tínhamos, né, a imprensa aí fazendo rádio, fazendo televisão, fazendo internet, que é uma coisa rapidíssima. A internet é um meio de comunicação extremamente rápido, mas extremamente novo, tá? Porque quando você fala em 20 e poucos anos no Brasil, que a internet dominou mesmo, né? Começou a dominar, começou a fazer parte da vida das pessoas, vamos falar de 25 anos para cá, aí foi o início da internet na vida das pessoas. E não era no celular. O celular tinha a finalidade de ligar e receber chamadas. E às vezes mandar uma mensagenzinha. Não era barato também, né? Então, a gente começou a ter a internet, ter o computador de mesa. As pessoas que tinham maior poder aquisitivo já tinham ali na década de 90, 94, 95, né? Começaram a aparecer. Né? A maioria mesmo foi já nos anos 2000 que tomou conta de tudo. Então é coisa nova, gente, porque coisa antiga é coisa lá de trás. Né? Então a imprensa já existia, óbvio, mas ainda lá na época do parnasianismo, mas ainda não havia esse meio de se comunicar tanto assim. E depois passou a fazer parte dessa comunicação o telex. O telex, então, uma máquina que fazia mais ou menos o que faz o WhatsApp, o e-mail, pode se comparar ao e-mail, né? Se mandava daqui e ia chegar lá do outro lado. A gente podia primeiro gravar, que chamava, né? No papel ali, tudo que a gente tinha que colocar, e depois enviar, ou então já ir passando na mesma hora de um lugar para o outro. Era datilografado numa máquina elétrica que transmitia, né? O telex agora já é peça de museu, mas eu trabalhei no telex nos anos 90, tá? No início dos anos 90, eu trabalhei no telex lá no Parque de Exposição. Tá? Eu trabalhei na assessoria de imprensa lá e era com esse material. Era o telex que a gente tinha. Porque tinha já o facsímile, que existe até hoje, o fax, mas o fax era muito caro para a época e o telex não. Tá? Era como usar hoje o e-mail, coisa barata. Né? Então a gente mandava só por escrito. O WhatsApp é uma coisa super nova, gente, de alguns aninhos para cá. Então, esse mundo que vocês conhecem, tecnológico, não existia lá atrás. Então, sempre a gente tem que se posicionar lá, num mundo sem nada disso. Tá? Então, a origem é francesa,
se desenvolveu paralelo ao realismo naturalismo e tinha a doutrina de arte pela arte, quer dizer, eu vou fazer algo artístico porque é bonito, tem que ser bonito porque é artístico. Tá? Já no romantismo ainda se expôs essa ideia de arte pela arte, essa doutrina. Théophile Gautier, que colocou nos prefácios de poesia, do Journal Français, que também participou disso. Então, começou tudo na França mesmo, esses nomes franceses que iniciaram essa ideia da arte pela arte. O nome da escola é relacionado à publicação da coletânea Le Parnasse Contemporain, o Parnaso Contemporâneo. Essa obra, Le Parnasse Contemporain, ela preconizava, quer dizer, ela vinha antes, o retorno ao mundo grego, o gosto pela descrição, a retomada das formas clássicas de rima e métrica e o ideal de impessoalidade. Tá? Então, as características, as ideias, né? Não as características, mas que caracterizavam por ser as ideias, eram o gosto pela descrição, então descrever estava na frente de tudo, né? A retomada do clássico para ficar bonito, né? E a rima e a métrica bem feitas, rimas ricas, né? Tem a ver com as classes de palavras que vai se colocar para rimar, né? E a impessoalidade. Porque quando nós pensamos em rima, nós pensamos sempre uma palavra rimar com a outra, independente dela ser um verbo, né? Ou dela ser um substantivo ou um adjetivo, desde que rime está tudo bem. Mas as rimas ricas, elas rimam as classes de palavras entre si também, tá? E fazem aquilo se tornar bastante rico. Já tínhamos, então, os famosos nomes, que provavelmente estarão aí na apostila de vocês também, que são Théophile Gautier, Stéphane Mallarmé e Paul Verlaine. Tá? A impassibilidade, a frieza, o apuro técnico e formal, defendidos pelos parnasianos, não encontraram eco na literatura portuguesa. Tá? Então, não tem parnasianismo em Portugal. Tá, gente? Essa frieza, porque assim, não se envolve com sentimentos, não se pensa no eu lírico, de descrever algo sentimental, né, que envolva sensações, emoções. Não, ela é uma escola em que vale mesmo a forma, estar bonito aquilo, rico, o texto é rico, é bem escrito, é isso que importa. Tá? E não o conteúdo em si, passar alguma coisa com aquilo. Então, ele é frio, tem muito apuro técnico, né, que é olhar a forma, e esse apuro técnico é bem formal, então, bem formal mesmo. E a literatura portuguesa não se apegou muito a isso. Os autores não, talvez, com certeza, alguns escreveram algumas coisas, mas nada que tenha tido destaque, que seja lembrado até hoje. Porque o português, ele é passional, né? Ele é melancólico, o escritor português, ele escreve com sentimento, com emoção, com sensação, né? Então, ele continuou ou apegado às ideias românticas, ou já passou direto para o simbolismo, que é a próxima escola, tá? Ele não teve esse momento Parnaso, tá? Foi só, mas veio para o Brasil. Essas ideias vieram para cá. Não aconteceram em Portugal, mas aconteceram aqui. Você veja que interessante. O realismo naturalismo brasileiro não tem poesia. O português tem. E o parnasianismo não se destacou em Portugal, mas se destacou no Brasil. Um Brasil lá já independente, já não colônia mais, tá? Algum comentário? Maria Eduarda? Daniel, quer falar alguma coisa no chat? Tranquilo, professor. Lucas? Tranquilo. Tranquilo. É bem facinho de entender. Fácil de entender. Tá. O Daniel, se quiser colocar alguma coisa, tá, Dani? Eu vou acompanhando aqui, tá?
Eu gosto dos seus comentários. Mas tá tranquilo? Estão entendendo? Beleza. Bom, eu estou indo bem tranquila também, porque nós temos tempo, tá? Nós estamos bem dentro do que esperava, que a gente esperava. Até porque a gente não teve aula em sala, então quando a gente tem aula em sala, a gente vai mais lento, né? Porque tem bastante coisa que a gente atravessa. Por exemplo, vamos ver um vídeo, vamos ver um filme, que esse ano eu tinha a ideia do filme com vocês, tá? De vários vídeos, eu preparei tudo isso para que acontecesse. Mas como a gente não pôde, e aqui o tempo é mínimo, então só vou sugerindo para vocês. Tá. Então, o parnasianismo, podem anotar aí nos cantinhos também, essas características dele, que é a retomada da forma clássica, a descrição, o cuidado com a métrica, a impessoalidade. Mas, então, ele é chamado, o parnasianismo, de a arte da forma. A arte da forma, porque se preocupa só com a forma, conforme nós já estamos vendo. É uma reação ao exagero sentimental. Então, vem lá se opondo mesmo ao romantismo. Então, nisso, o parnasianismo se encontra com as ideias, né? Vai ao encontro das ideias do realismo naturalismo, que é se opor ao romantismo. Tá? Isso é o que tem de super semelhante às três escolas, o parnasianismo, o realismo e o naturalismo. Tá? Então, é uma reação àquele exagero romântico, né? Sentimental, que vem lá do romantismo, de pureza, né? De amor, morrer de amor, de paixão, né? E também se opõe ao descuido formal romântico, porque o romantismo não cuida da forma. O que importa para o romantismo é o conteúdo, né? A temática fundamental é a arte pela arte. Então, arte pela arte é o que define parnasianismo. Anotem isso bem grande. Arte da forma, arte pela arte. Isso aí é importante saber. Tá? A arte tem uma finalidade em si mesma e deve estar descomprometida com qualquer finalidade utilitária ou engajamento político. Então, eles não vão ali fazer crítica social e política em nenhum momento. Não vai criticar a política do país, não vai falar do desnível social em que vivemos, né? Não vai falar de nada disso. Vai falar do que é bonito, da palavra bem escolhida, né? Rimada bonitinha, não importa do que está falando, tá? Então, não há um rigor, um rigor na formalidade, um apuro formal muito grande, rigoroso. O belo é essencial, tem que ser bonito, tem que ser belo. A forma do poema se impõe ao conteúdo, quer dizer, a forma importa muito mais do que o que quer dizer aquilo ali, tá? Diferente lá do romantismo, tá? Diferente da prosa realista naturalista, tá? Então a gente chama de preciosismo formal, né? E ele se utiliza, os autores, de um vocabulário bem requintado e de palavras raras, aquelas palavras que não são muito usadas, aquelas que já estão em desuso, que estão lá esquecidinhas, mas que estão no dicionário e enriquecem os poemas deles. Né? E o que eles queriam, os autores, né, os parnasianos, era isso, era mostrar conhecimento daquelas palavras ricas, né? Mesmo elas já não sendo tão usadas mais. Mesmo palavras atuais, algumas a gente nunca usa, mesmo elas estando aí em uso nos livros ou por algumas pessoas que são de grande conhecimento da língua, né? Vamos pensar em Leandro Carnal. Gente, ele usa umas palavras em alguns momentos que, não sei, eu nunca ouvi. Eu vou entendendo pela lógica, eu tenho que buscar no dicionário depois. Pela lógica, eu entendo que deve ser alguma coisa. Mas mesmo, e são palavras atuais, elas não são palavras em desuso, mas é o vocabulário formal que nós não fazemos uso durante os nossos dias comuns de vida. Né? Então, o vocabulário é requintado, as palavras raras, e alguns deles têm um rigor formal exagerado
e vazia de conteúdo. Porque tanta forma que o conteúdo não é nada. Nadinha mesmo. Bom, além disso, há um universalismo temático, num tema não é um só, né? Impessoal, impassível. O poeta está sempre altivo, sempre sereno, né? Emanador da beleza ele é. Vamos emanar beleza para todo mundo, mas não tem importância que não digo nada, tá? A arte parnasiana, ela está subordinada à razão e à objetividade. A razão sempre predominando sobre a emoção, nada de temas intimistas, confessionais que a gente vê lá no romantismo, tá? A poesia é sempre descritiva, toma como tema os fenômenos naturais, aproxima-se das artes plásticas. Por isso que muitas vezes o poeta se compara com o escultor e com o pintor. Como eu disse, Olavo Bilac se comparando, por exemplo, ao ourives, que é o que faz joias, né? Trabalha com ouro, fazendo joias. O ourives tem um trabalho minucioso, porque a joia é algo pequeno, delicado para ser feito, e o ourives trabalha ali com afinco para que ele fique perfeito. Ele se compara, então, ao ourives. E vamos pensar em ourives também lá na época, que era tudo manual, né? Hoje o ourives conta com uma gama imensa de máquinas para que ele possa trabalhar. Então, as maquininhas facilitam todo o trabalho de entalhe, de tudo. Mas imagine fazer tudo com perfeição na mão. Então, ele se compara ali com esse trabalho do ourives. As sílabas são versos decassílabos, ou alexandrinos, com 10 ou 12 sílabas. Os alexandrinos são 12 sílabas poéticas, né? Isso também a gente não viu com detalhe, porque eu acho tão desnecessário. Entretanto, existem, né? É bom ler e tal. O gosto por rimas ricas ou raras. E 3 versos fecham um soneto, sempre, né, sintetizando a ideia como um belo efeito. E o predomínio da ordem indireta, que é o hipérbato, uma figura de linguagem, como recurso para enobrecer a linguagem. O que é a ordem indireta das palavras? Ao invés de eu dizer mulher bela, dizer bela mulher. É a ordem indireta. Em língua portuguesa sempre vem o substantivo e depois o adjetivo. É comum assim. Então, quando há uma inversão desse adjetivo, primeiro, depois o substantivo, nós dizemos que houve a ordem indireta. Já no inglês, vem o adjetivo primeiro, depois o substantivo, né? Nunca se usa a ordem inversa. Então, essa ordem inversa, que chama-se hipérbato, é uma figura de linguagem, que faz a frase toda na ordem inversa, né? Não é sujeito e predicado, às vezes é predicado, sujeito, mais um pouco de predicado e assim por diante. Essa ordem na classe de palavras e na sintaxe é, então, chamada de hipérbato, né? E para enriquecer, enobrecer a linguagem. A linguagem tem que ser rica. Pronto, enfim, né? Mais nada importa. Bom, então no Brasil, é o que nós vamos ver, porque não teve Portugal, tá? Então, fique bem claro aí na mente de vocês. Realismo e naturalismo, no Brasil não tem poesia. Parnasianismo em Portugal não aconteceu. E parnasianismo é só poesia, tá? O parnasianismo não tem a prosa, é só poesia, tá? Não aconteceu em Portugal, nasceu na França, se espalhou pela Europa, não teve grandes ecos em Portugal e veio para o Brasil, tá? Então, aqui, já na década de 1870, por conta da necessidade e da vontade de se ter a libertação dos escravos, de se ter a proclamação da República, então as ideias já estavam voltadas para o social, não mais tanto para a terra, enaltecimento de terra, enaltecimento do índio, valorização de tudo. Isso aconteceu no romantismo. Lá se enaltecia tudo. Neste momento, nessa década de 70, 1870, eles já estavam, né, as pessoas, os grandes escritores, os jornalistas, né, os artistas em geral, era a classe que se sobressaía, né, e sempre se sobressai quando há um protesto. Quem se manifesta por nós? A imprensa, né? Ela faz
a pesquisa, ela aponta, e ela toma partido indiretamente, por mais que fale que não, mas sempre ela toma partido sim, os jornais também colocam a sua opinião. Então, é um momento de protesto contra alguma coisa. Nesse momento, se queria a libertação dos escravos. E volto a dizer também, não é todo mundo que deseja a mesma coisa. O mesmo impasse que se vive hoje com ideias opostas, se vivia naquela época. O ser humano continua o mesmo. Ele tinha ideias opostas e continua tendo até hoje. Pessoal, está dando a hora e eu não vou dar uma tarefa esta semana. Eu vou deixar vocês com um livro para ler, tá? Então, todo momento que seria para a literatura, faça uma leitura. Se ficar com atenção, meia hora de leitura é muito bom. Cauã, não ouvi sua linda voz hoje. Cadê você? Então, façam a leitura. Daniel, já está lendo? Já está lendo o livro que eu passei? Reunião de família? Ah, o Ateneu, perdão. Reunião de família. O Ateneu, professora. O Ateneu, Reunião de família do primeiro ano. O Ateneu, estão lendo? Está lendo? Sim, o Daniel está lendo. Lucas, já vai começar? Lucas? Ah, você tá aí. Ah, tá na mão. Aquele lá da casa da avó. Legal, porque esse é bem original. Né? Então, pessoal, leiam, leiam, leiam. Não é difícil, tá? Não leiam nada adaptado, eu volto a dizer, tá? Não pode ser adaptação, nada disso. Eu quero que vocês leiam um livro baseado em, adaptado de... Não, quero que vocês leiam o original, tá? Cópia da obra original, certo? Vamos lembrar que essa obra dele ficou para ser publicada depois da morte dele, ele não viu ser publicado, tá? Então, vamos valorizar aí o grito de desespero dele nesse livro. Vamos lá, tá? Então, eu vou só fazer uma chamadinha e já vou encerrar. Vamos. Lá. Então, tá aí. O Benjamin, o Cauã. O Cauã nem falou comigo. O Daniel. A Ellen tá aí hoje? Acho que não, né? Vocês podem me ajudar? Se vocês virem que eu tô colocando falta, vocês me avisem, tá? A Ellen não está. O Felipe, tá aí? Felipe? Não. Gabriel Henrique? Gabriel tá aqui. Opa! Seu vozeirão também, né, Gabriel? A Isabelle. A Isabelle tá aí? Não. Júlia Andrade. Júlia de Souza. Estou aqui, professora. Leonardo. Parece que ele está trabalhando, vocês falaram, né? Luquinhas está aí, Maria Eduarda está aí, a Fefe está aí. Maria Luísa. Não. Ninguém. Otávio. Nem o Otávio hoje? O Otávio tinha comentado que caiu a energia dele, alguma coisa assim. Por isso que ele não veio. Tá jóia. Ah, você falou, né? Essa voz linda. Pedro, está aí, Pedro? Pedro é o cara também. É gente boa pra caramba, viu? Sara Vitória. A Sara tá aí, né, Sarinha? Sarinha tá ali. Tô aqui, professora. A joia. Teodora também tá ali. Carlos Henrique. Cadê você, Carlos? Você não tá assistindo minha aula? Quem tem aproximação com o Carlos? Ninguém? Então tentem ter. Ele precisa de vocês também. A Luísa tem. Oi? A Luísa Rocha tem. Ah, tem.
O Carlos precisa de amigos, né, gente? Quando a gente chega numa escola, a gente precisa de amigos. O outro Lucas tá aí. A Miriam tá aí. A Luísa Rocha. Tá aí, Luísa? Você veio ou não veio? Se não veio, avisa. E a Isadora, que tá aí também, né? Isadora, trata de fazer as coisas, tá? Pode. Vai. Tá bom. Então, gente, um grande beijo. Eu fico com muita saudade. Eu gosto muito de vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado, né? Para poder depois levar aí, chegar até os dias atuais, sabendo o que aconteceu lá atrás, para poder entender melhor. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem bem. Bom final de semana. Leiam, por favor. Semana que vem eu quero saber como é que anda a leitura, tá? Tchau! Tchau, professora.